Olá, tudo bem? Eu sou o Tiago e nesse vídeo nós trataremos de elementos da teologia do profeta Isaías. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta? O livro profético mais citado no Novo Testamento é o livro do profeta Isaías, que também é chamado de profeta messiânico. E eu quero trazer nesse vídeo alguns elementos da teologia do livro de Isaías. Mas antes disso, só cabe dizer que a pesquisa costuma dividir o livro de Isaías em três livros. Ah, o proto-Isaías, ou primeiro Isaías, capítulo 1 a capítulo 39, o Deutero-Isaías, capítulo 40 a capítulo 55, e o Deutero ou Trito-Isaías, capítulo 56 a 66. E assim a pesquisa divide, na verdade, o livro de Isaías em três livros diferentes que remontariam o primeiro bloco, os capítulos 1 a 39, ao profeta histórico Isaías, e os demais dois livros, a escola de Isaías, né? Mas isso não é um dado aceito, né, na pesquisa, especialmente na pesquisa conservadora, que continua afirmando que todo o livro de Isaías remonta ao profeta que profetizou lá no século oitavo antes de Cristo. O fato é que o livro de Isaías se apresenta para nós somente nessa forma canônica completa, num único livro. Então, aqui na minha exposição, eu vou partir do pressuposto dessa forma canônica no livro de Isaías. E eu anotei algumas coisas interessantes aqui sobre o livro de Isaías, que são elementos centrais da teologia desse profeta tão importante para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Em primeiro lugar, Isaías ele vai fazer duras críticas aos rituais religiosos vazios que se ocultam ou ocultam uma vida religiosa interna negligente, a uma religião aparente. Isso é uma crítica muito importante que Isaías faz. Ele condena toda forma de religião exterior que não condiz com uma vivência interior dessa mesma religião. Então ele vai trazer duras religiões, duras críticas, melhor dizendo, ao povo de Deus, quando o povo de Deus só cultua Deus com a boca para fora, só com os lábios, mas isso não condiz com a sua vida interna, com a sua vida de fé. Um outro elemento importante para Isaías se encontra de que Deus quer transformar o povo de Deus numa grande nação de paz e que através dessa nação o mundo todo seja alcançado, o mundo todo receba a palavra de Deus e a paz de Deus, tendo como centro Jerusalém e o templo de Israel. E nesse sentido, o profeta também prevê um novo mundo de justiça através do Messias, numa era messiânica. Outro elemento interessante aqui no livro de Isaías é que todas as manifestações do orgulho humano serão derrubadas pelo próprio Deus. Deus ele derruba o orgulho humano. Deus derruba reis, ele destrona nações por causa do orgulho humano que se rebela contra a sua vontade revelada ao povo de Deus, mas que também é conhecida por meio da natureza, por meio da razão e do conhecimento humano. E nesse sentido, há duras críticas aos ídolos das nações. Eu acho que um elemento muito importante no livro de Isaías é uma ênfase muito forte no monoteísmo. Há um único Deus e as demais divindades, seja divindades intrometidas na religião de Israel, como Baal, a deusa Asherá, são, na verdade, ídolos, falsos deuses. Então, Isaías vai enfatizar muito que há um único Deus e que ele é o Criador
e que ele é o Senhor de todas as coisas e que esse Deus, ele tem um plano para todas as nações, incluindo o mundo todo, não só para a nação de Israel. E nesse sentido, Isaías, ele traz uma mensagem de juízo para as nações, mas não só para as nações estrangeiras, mas para o próprio povo de Deus. Por isso que Isaías vai enfatizar muito que há somente um remanescente que será salvo. E esse remanescente será salvo pela graça de Deus. O propósito de Deus vai se tornando cada vez mais restrito. Israel, Judá, um remanescente até chegar em uma pessoa, que é a pessoa do servo sofredor dos cânticos de Isaías, que o Novo Testamento vai interpretar, especialmente o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, como uma referência à pessoa e à figura de Jesus. E nesse sentido, Deus ele traz a condenação de maneira que as pessoas se tornam cegas e surdas diante da mensagem proclamada pelo profeta Isaías e por todos os outros profetas. E nesse sentido vai ser uma mensagem muito interessante também aqui em Isaías, que a esperança reside em um único homem, o Messias prometido, o Davi ressurgido prometido, que o judaísmo vai identificar depois como a vinda do Messias. E o Novo Testamento também vai dizer aqui que aqui se trata da pessoa de Jesus, que ele está cumprindo o seu propósito para estabelecer o seu reino através de um ser humano. E esse ser humano é a pessoa de Jesus Cristo à luz do Novo Testamento. Deus tem um propósito para a sua criação, Deus tem um propósito para o seu povo. E Deus quer que o reino seja estabelecido por um homem. E esse homem vai governar, esse Messias vai governar sobre toda a terra, não só sobre Israel, mas sobre toda a terra. E aí a gente pode entrar em discussões escatológicas aí, que muito provavelmente o livro de Isaías aponta para um reino messiânico de Jesus após a sua segunda vinda de Cristo, que é descrita também lá em Apocalipse 20. Isaías também traz uma mensagem de esperança. Por mais que hajam dificuldades, sejam tempos difíceis, o povo de Deus nunca está abandonado. Sempre é um remanescente que será guardado fiel pela mão poderosa de Deus. E Deus está conduzindo a história para um propósito e um final conforme a sua vontade. Mas o Isaías também enfatiza que Deus, ele é um Deus de ira. E a sua ira se faz presente na história de Israel, na história de Judá e na história da humanidade como um todo. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.